Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo agora. É a nossa primeira videoaula, espero que vocês gostem. A gente vai começar com um assunto que é pré-requisito para o avanço da trigonometria lá no círculo trigonométrico. Estou falando aqui da trigonometria no triângulo retângulo, que é esse triângulo que tem um ângulo reto, certo? Inclusive, eu não sei se a gente se conheceu já, mas talvez a gente tenha se visto alguma vez, pelo menos essa semana. Muito prazer, eu sou o novo professor de matemática. Então assim, pessoal, essa aula vai servir pra gente lembrar de algumas coisas que são fundamentais para que a gente consiga compreender o tal do círculo trigonométrico e mais pra frente, que é o nosso objetivo principal, as funções trigonométricas. Então, como eu tô chegando agora, não sei como é que vocês, de fato, absorveram esse assunto que a gente vai falar, de seno, cosseno e tudo mais. Então, estou fazendo essa aula aqui para a gente relembrar esses assuntos. Se você não aprendeu ainda, esse é o momento. E se você já aprendeu, só vai reforçar, tá? Então, vou fazer alguns exercícios juntos com vocês. Vem comigo. Então, olha só. Nosso primeiro exercício é um triângulo retângulo. Triângulo, três ângulos. Triângulo retângulo é porque um desses três ângulos é um ângulo reto. No caso do nosso exemplo, o nosso ângulo reto está aqui, ó. Beleza? Lembrando que num triângulo, o maior lado se opõe ao maior ângulo. Então, se esse aqui é o ângulo reto e o maior ângulo possível para um ângulo dentro de um triângulo é 90 graus, esse ângulo reto, necessariamente o que acontece aqui? A hipotenusa desse triângulo necessariamente é esse cateto que está oposto ao ângulo reto. Beleza? Faz sentido, né? Se aqui tivesse tipo 1, aí não faria o menor sentido. Por quê? Porque o ângulo reto não poderia estar aqui, visto que o maior lado do triângulo é o 12 e o ângulo reto teria que estar aqui. Putz, minha gatinha tá miando, peraí. Então, claro que esse lado aqui tem que ser o maior lado porque ele está oposto ao maior ângulo, certo? E o que a gente quer? Qual é o nosso objetivo nesse exercício? A gente quer seno e cosseno de todos os ângulos que são agudos. O que são os ângulos agudos mesmo? São aqueles ângulos que são menores do que 90 graus, ok? No caso, você tem esse ângulo e esse ângulo, que eu vou chamar de alfa e beta, que são essas duas letras gregas que batizaram aí o nosso alfabeto, né? Você já pensou que alfabeto se chama alfabeto por causa dessas letras? Vamos começar então com o alfa. O que a gente quer do alfa? A gente quer o seno desse ângulo. E aí a gente vai escrever seno de alfa é igual. Seno de um ângulo, o que é? É o cateto oposto a esse ângulo dividido pela hipotenusa do triângulo retângulo, certo? Então, se a gente está mirando esse ângulo alfa, quem é o cateto oposto a ele? 12. Então, a gente vai escrever aqui 12 dividido pela hipotenusa do triângulo. Quem é a hipotenusa? 13, certo? Então, vai ser 12 sobre 13. 12 13avos é uma fração que não dá para a gente reduzir, ela já está simplificada ao máximo, então a gente deixa assim. Também não tem a menor necessidade de você dividir o 12 pelo 13, tá? Pode deixar assim. O 13 é um número primo, não tem nenhum divisor comum com o 12, então a gente deixa assim a fração, tá lindo, tá ótimo, tá maravilhoso. Agora, para calcular o cosseno, a gente vai fazer o seguinte, cosseno do mesmo ângulo alfa. Deixa eu só desenhar um alfa mais bonitinho. O que é o cosseno? É a relação entre o cateto adjacente ao ângulo e a hipotenusa do triângulo, certo? Então, pega quem é o cateto adjacente. Você podia pensar que é o 13, né? Porque tá aqui do ladinho do ângulo e tal, mas cuidado, o 13 tá oposto ao ângulo reto, logo ele é a hipotenusa. Quem que é o cateto adjacente, então, do ângulo alfa? Esse cateto de 5. Aqui a unidade de medida não importa, tá? Pode ser 5 metros, 5 centímetros, enfim. Dividido pela hipotenusa. Então, cateto adjacente, 5. Dividido pela hipotenusa, 13. De novo, a gente pode deixar assim, você não precisa simplificar essa fração. Arrasou, tá ótimo assim. Repara numa coisa comigo, olha só que louco. Se você fizer 12 13avos ao quadrado, olha só, a questão não te pediu isso, tá? Tô fazendo aqui só por curiosidade. E somar com
5 13avos ao quadrado, quanto será que vai dar isso? 12 ao quadrado é 144. 13 ao quadrado é 169. 5 ao quadrado é 25. 13 ao quadrado é 169. Se a gente somar essas duas frações, a gente vai obter o quê? 144 mais 25, 169. 169, olha só, não vai somar aqui embaixo não, hein? O denominador é igual, então a gente mantém. Lembra da regrinha da fração? 169, então, manteve o denominador. Fechou? O que acontece se eu pegar 169 e dividir por 169? Dá 1. Olha que legal. Se a gente pega o cosseno e o seno do mesmo ângulo, eleva ao quadrado e soma, dá 1. Guarda isso que vai ser importante depois. Então, beleza, já calculamos o seno e o cosseno desse ângulo que eu estou chamando de alfa. Basta a gente localizar as coisas dentro de um triângulo, né? Definiu qual é o seu ângulo de referência, quem é o cateto oposto a ele, quem é o cateto adjacente a ele, quem é a hipotenusa. A partir daí, calcular o seno, o cosseno e a tangente também, embora o exercício não tenha pedido a tangente, é só fazer a relação métrica mesmo entre as medidas desses lados que compõem o triângulo. De boa, né? Vamos olhar para o ângulo beta agora? Pensando agora no nosso ângulo beta, vamos pensar no seno desse ângulo. Então a gente escreve seno de beta agora, ok? O que é a relação seno? É a relação do cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. Quem que está oposto a esse ângulo beta? O cateto 5. Então a gente escreve 5 dividido pela hipotenusa, que é 13. 5 sobre 13. Deixou assim, beleza? Note que é o inverso, né? O seno desse ângulo corresponde ao cosseno desse ângulo. Isso parece intuitivo para você? Tenta observar essa relação. Se você não conseguir enxergar isso, tá tudo bem também. Vamos pensar agora no cosseno desse ângulo beta. Ele vai ser igual ao seno do ângulo anterior. Mas pensa só na relação. Cosseno de beta é o cateto adjacente ao ângulo beta, que é esse cateto aqui, ó, 12. Fechou? Dividido pela hipotenusa, que é 13. Tá aí. Calculamos então seno e cosseno dos dois ângulos agudos. Vamos pensar na tangente? Vai ser importante também a gente olhar para a tangente. O que é a tangente, pessoal? A tangente é a relação entre cateto oposto e cateto adjacente. Não envolve a hipotenusa. Ou ainda você pode pensar que a tangente é a relação entre o seno e o cosseno. Você lembra? A tangente de um ângulo, vou chamar aqui de x, por exemplo, é seno desse ângulo x dividido pelo cosseno desse ângulo x. Só que o que é seno? Pô, seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. E o que é cosseno? É cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Se você fizer essa divisão, é uma divisão de fração, né? Como é que a gente divide fração? Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, sempre assim. Então, eu vou manter cateto oposto sobre a hipotenusa e vou multiplicar pelo inverso da segunda fração, que é cateto adjacente sobre hipotenusa. Inverte isso. Esse h vai para cima e o cateto adjacente vem para baixo. E aí, na hora que isso acontece, como eu estou multiplicando por h e dividindo por h ao mesmo tempo, eles se cancelam. O que sobra? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, na hora de calcular a tangente, você pode só fazer isso, cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou ainda, se você tiver a informação do seno e do cosseno, você pode trabalhar assim, tangente é seno sobre cosseno. Fechou? Vamos fazer aqui, só pra gente não deixar passar esse detalhe. Então, tangente desse ângulo que a gente está chamando de alfa. Cateto oposto ao alfa, quem que é? 12. Cateto adjacente ao alfa, quem que é? 5. Então, 12 sobre 5. Repara que o 13 não apareceu porque a gente não está envolvendo a hipotenusa agora. A hipotenusa, ela cancela lá no processo da tangente. E a tangente do ângulo beta? O que a gente vai fazer com essa tangente? Pega o cateto oposto ao ângulo beta. 5. Divide pelo cateto adjacente, que é esse 12. Reparou que é o inverso uma da outra? Isso vai acontecer sempre que eu tiver
dentro de um triângulo retângulo, dois ângulos agudos que são complementares, ou seja, que a soma dá 90 graus. Toda vez que você tiver os dois ângulos aqui, eles vão ter relações inversas no seno, no cosseno, na tangente, como vocês já viram. Agora sim, bora pro próximo? Então, olha só, a gente tem um triângulo retângulo, a gente tem a medida de um dos lados desse triângulo, temos a medida do ângulo interno em graus, e a gente quer saber quanto vale a hipotenusa, que o exercício está chamando de x, mas podia ser qualquer outra letra, né? Tem várias formas de você começar esse exercício. A primeira, que eu mais gosto de começar, é pensar em todos os ângulos internos que estão aqui dentro. Olha só. Interno que tá aqui dentro, né? Esse ângulo mede 90 graus. Esse ângulo mede 60 graus. Necessariamente, esse terceiro e último ângulo, ele vai ser quanto que falta para que a soma deles todos chegue em 180. Então, 60 mais 90, mais quanto que dá 180? 30, né? Necessariamente. Porque em todo triângulo, seja ele retângulo ou não, a soma dos ângulos internos sempre vai ser 180, certo? Então aqui necessariamente é 30. Se aqui é 30, eu posso, para calcular essa hipotenusa, pensar tanto no ângulo de 30 graus como no ângulo de 60 graus. E aí vai do que você preferir. Eu vou pegar primeiro o ângulo de 30 graus, olha só. Eu preciso pensar numa relação desse ângulo que envolva o cateto oposto a ele, porque é o único cateto que eu tenho. Eu não tenho a informação desse cateto, nem preciso ter. Deixa ele, esquece ele aqui. E eu quero envolver a minha hipotenusa, esse x, que é o que eu quero descobrir. Qual é a relação que vai envolver cateto oposto com a hipotenusa? É o seno, né? Então eu vou calcular o seno do ângulo 30, ok? Seno de 30 graus. E eu sei que o seno, pela definição, é cateto oposto, 6, dividido pela hipotenusa, x, ok? A partir daqui, tu tem que lembrar daquela tabelinha que vai dizer para você quem é o valor do seno de 30 graus, tá? O seno de 30 graus é igual a meio, e aí a gente vai ter essa igualdade de frações, olha só. Meio é igual a 6 sobre x. Quando você chega numa igualdade de fração, basta você multiplicar assim, ó, certo? Em x. Então, 1 vezes x vai ser igual a 2 vezes 6. X vai ser igual, então, a 12, ok? Vamos fazer pelo outro caminho que eu tinha comentado. Vamos pensar agora que você decidiu trabalhar com um ângulo de 60 graus. Então, você vai pensar nesse ângulo e você tem a informação do cateto adjacente a ele e você quer descobrir quem é a hipotenusa desse triângulo. Que relação que vai envolver adjacente com hipotenusa? É o cosseno, né? Então, a gente vai fazer cosseno de 60 graus, vai ser igual cateto adjacente, que no caso é 6, dividido pela hipotenusa, que a gente quer descobrir. Repara aqui, ó, deu a mesma coisa. Tem que dar, né? Tem que chegar no mesmo resultado. São só dois caminhos diferentes que vai construir o mesmo resultado. Quem que é o cosseno de 60? Tem que lembrar da tabelinha lá. O cosseno vai ser meio. E aí a gente chegou na mesma igualdade que a gente tinha antes. X igual a 12. Tranquilinho, né? Bora pro próximo? Bom, para fazer o nosso exercício 3, eu trouxe, assim, um desses exercícios que são clássicos da trigonometria do triângulo retângulo, que é o caso do cara que está andando na cidade sem nada muito mais legal para fazer e se pergunta qual é a altura de um prédio, sabendo a distância que ele está do prédio e o ângulo que ele está olhando. Bom, brincadeiras à parte, eu juro para você que, bom, essa coisa da trigonometria, de descobrir alturas e distâncias, é uma das maiores tecnologias que ela trouxe, assim. E por muitos milênios foi ciência de ponta. Hoje computadores fazem isso, mas porque a gente ensinou e programou eles para aprender a fazer isso. Vamos entender como é que isso funciona. Vem comigo. Olha só, nosso carinha tá aqui.
ele está a 3 metros do solo, a gente quer descobrir a altura desse prédio. Nesse triângulo que está partindo aqui, ó, do ponto de visão dele, tem uma abertura correspondente a 30 graus. A distância deste ponto até o ponto onde está o prédio é de 30 metros. Todas essas unidades aqui de distância são metros, tá? O que a gente vai fazer? Bom, a gente vai descobrir a altura desse triângulo. A partir daí, para a gente descobrir a altura que vai daqui até o solo, bom, a gente já sabe, na verdade, é 3. Então, a gente só precisa somar 3 à altura desse triângulo. Vamos pensar ele separadamente. Olha só, desenhei o triângulo aqui. A gente sabe que o ângulo interno é 30 graus e o comprimento desse cateto é 30 metros. Você poderia pensar no outro ângulo, que nem a gente falou agora há pouco, que necessariamente vai ser igual a 60 graus, né? Já que a soma dos internos tem que dar 180, lembra? Mas eu vou pensar no ângulo de 30 graus mesmo. Eu quero saber quanto mede essa altura que eu vou chamar de A, ok? Então eu preciso de uma relação trigonométrica que combine o cateto oposto, que é o que eu quero descobrir, com o cateto adjacente, que é o que eu tenho de informação para trabalhar. Que relação trigonométrica é essa? Cateto oposto sobre cateto adjacente. A única relação que não envolve a tal da hipotenusa é a tangente, né? Então a gente vai pensar, tangente de 30 graus tem que ser igual cateto oposto A dividido pelo cateto adjacente. Quase que eu falei hipotenusa agora. Quem é a tangente de 30? Tangente de 30, tem que lembrar lá da tabelinha, é raiz de 3 sobre 3. Isso vai ser igual a A, que é o que eu quero descobrir, dividido por 30. Na hora que você chegou numa igualdade de frações, basta multiplicar assim em x, certo? Então a gente vai ficar 30 vezes raiz de 3, 30, raiz de 3 é igual a 3 vezes o A. Pega esse 3 que está aqui do lado do A e passa para o lado de lá dividindo. Afinal de contas, o que você quer é deixar a sua incógnita A sozinha, para você poder dizer A é igual a alguma coisa, certo? Pegou esse 3 e passou dividindo. Você vai ter 30 raiz de 3 dividido por 3. Isso é igual ao seu A. Vem comigo no outro canto da lousa. O que é 30 raiz de 3 dividido por 3? Bom, raiz de 3 é um número Bem difícil de trabalhar. que ele é uma raiz que não tem solução exata. É uma raiz quadrada de um número primo, ou seja, um número irracional. É aproximadamente 1,71, mas depois disso vem infinitas casas decimais. Então, para trabalhar com ele, a gente vai ter que arredondar. Antes da gente mexer com raiz de 3, faz 30 dividido por 3, porque aqui é uma multiplicação, ó. Então, você pode e deve simplificar a sua vida. Não pensa na raiz ainda, não. Olha para o que você tem aqui. Você tem uma divisão exata. 30 dividido por 3. 30 dividido por 3 costuma ser 10, né? 10 vezes a raiz quadrada de 3. Vamos arredondar raiz quadrada de 3 para 1,71. Duas casas decimais já é um nível de precisão bem legal, né? Mais do que isso não dá nem para medir numa régua normal. 10 vezes 1,71 multiplicar por 10 é apenas deslocar a posição da vírgula, né? Isso vai ser aproximadamente, então, 17,1 metros. Lembrando que a nossa unidade de medida aqui é metros. Então, 17,1 é a altura aproximada desse triângulo. Fechou? Terminou o nosso exercício? Não, porque a gente quer saber, não é a altura do triângulo, a gente quer saber a altura do prédio. Então, basta acrescentar a essa altura essa medida 3. Então, 17,1 mais 3, 20,1 metros. Fechou? Fala pra mim aí, o que você tá achando? Tá difícil? Parece que você tá vendo isso pela primeira vez? Ou tá fácil? Tá até meio tedioso, assim, de tão fácil? Eu gostaria de saber, porque eu não sei bem o quanto vocês aprenderam desse conteúdo e saber fazer esses exercícios, assim, com uma certa facilidade vai ser crucial pra gente entender o avanço da nossa matéria de círculo trigonométrico pra frente. Ah, então conta pra mim aí. Tá fácil? Tá difícil? Dá pra ir mais rápido? É melhor ir mais devagar? Depois você me fala, beleza? Isso agora é de trapézio isósceles. O que é um trapézio? Em primeiro lugar, trapézio a gente tem duas bases, uma maior e uma menor, e elas são paralelas, ok? E os outros dois lados desse quadrilátero
podem ser de diversas formas, né? Ele pode formar um ângulo reto com essas bases, superior e inferior, ou não, pode ter qualquer inclinação. No caso do trapézio, que é isósceles, você tem que lembrar lá do triângulo. Você lembra que tinha um triângulo que tinha esse nome também? O que é o triângulo isósceles? Dois lados iguais, certo? Então, no caso do trapézio, não dá para ser as bases iguais. Se fossem bases iguais, já não seria um trapézio. O trapézio tem uma base maior e uma base menor. Os outros dois lados que sobraram é que serão iguais. Então, se ele falou que o lado oblíquo mede 4, esse lado é justamente os lados que não são as bases desse trapézio. Então, necessariamente, esse trapézio tem lado 4 e 4. Falou pra gente também que a base superior é igual a 5. E disse ainda que um ângulo é igual a 60 graus. Bom, o trapézio ele vai ter 4 ângulos, porque é um quadrilátero, né? Olha só, eu tenho esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo e esse ângulo. Qual ângulo que vai ser igual a 60 graus? Posso dizer que é esse aqui, ó, 60 graus? Ou esse aqui? Não posso dizer, porque, veja, esse ângulo, ele necessariamente vai ser maior do que um ângulo reto, ok? Então, ele tem uma abertura tal que supera 60 graus. Não posso dizer que é ele, o nosso cara de 60 graus. Então, os ângulos que serão 60 graus, esse e esse, professor, mas o enunciado disse que é só um ângulo que é 60 graus. Ok, só que assim, esse cateto é igual a esse. Cateto não, desculpa, esse lado é igual a esse. E eles são formados pela mesma base. Então, necessariamente, esses ângulos serão ângulos congruentes, ok? Se aqui vale 60, aqui vale 60 também. E a gente quer saber o que mesmo desse cara? A gente quer saber a altura dele. A gente quer saber o perímetro e a altura, certo? O perímetro vai ser o quê? 4 mais 5 mais 4 mais essa medida aqui, ó. Perímetro é a soma da medida de todos os lados, certo? E a altura vai ser esse cara aqui, ó. Beleza? E aqui também vai ter que ser a mesma altura, obviamente. Tem que formar um ângulo reto aqui, senão não é altura, né? Na hora que você traçou a altura, você concorda comigo que esse pedacinho aqui, como aqui é um ângulo reto, aqui é um ângulo reto, aqui necessariamente vai ser um ângulo reto e aqui também, vai ser exatamente 5 daqui até aqui. Então, só com isso a gente já descobriu boa parte da base maior do nosso trapézio. Resta saber quanto é essa medida, quanto é essa medida. Adicionar essas duas medidas ao 5 e aí sim a gente consegue compor o perímetro dessa figura. Antes da gente fazer isso, a gente vai olhar para esses dois triângulos retângulos que eu acabei de formar aqui, olha só. Esse triângulo e esse triângulo aqui. Você concorda que ele é retângulo? Porque esse aqui é um ângulo reto, aqui também é um ângulo reto. Vamos desenhar esse triângulo de um outro lado e olhar separadamente para ele. Desenhando esse triângulo, a gente vai ter mais ou menos isso aqui. Um ângulo reto, um ângulo de 60 graus. A gente sabe a hipotenusa desse cara e a gente quer a altura, que eu vou chamar de A de novo, de altura. Fechou? Bom, o que a gente pode usar aqui? A gente tem um ângulo, a gente tem a hipotenusa e a gente quer o cateto oposto a esse ângulo. Qual é a relação trigonométrica que vai envolver cateto oposto e hipotenusa? É a relação seno. Massa, né? Então vamos usar seno de 60 graus, vai ser igual a quem? Cateto oposto a ele, A, dividido pela hipotenusa, que é 4. Quem que é o seno de 60 graus? E aqui a gente vai precisar lembrar da tabelinha, o seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, certo? Então, substituindo aqui, raiz de 3 sobre 2, você vai ter isso A sobre 4. Multiplicou em cruz aqui, 4 vezes a raiz. Na verdade, não precisa nem multiplicar em cruz, é só pegar esse 4 e jogar para lá, multiplicando, né? Porque aí você já vai isolar o seu A, que é o que você quer. 4 raiz de 3 sobre 2. Quanto que dá 4 dividido por 2? A gente pode simplificar aqui, lembrando que o raiz de 3 é um número irracional e tal. A gente vai ficar então com 2 raiz de 3, deixa o raiz de 3 ali, não arredonda agora não, beleza? Concluímos então que a altura do trapézio
é 2 raiz de 3 centímetros, né? Pensando que a nossa unidade de medida nesse caso é centímetros. Se a gente já sabe isso, como é que a gente faz para descobrir essa medida aqui, que por sua vez vai ser igual a essa medida aqui, para que a gente consiga calcular a medida da base maior do trapézio e aí somar tudo para fazer o perímetro? Substitui aqui, ó, no lugar do A, vou colocar 2 raiz de 3. Se eu tenho em um triângulo retângulo 2 lados e eu quero descobrir o terceiro lado, que eu vou chamar de x, basta usar o clássico dos teoremas, que é o teorema do Pitágoras. O que ele vai dizer pra gente? Que em todo e qualquer triângulo retângulo, se você pegar a hipotenusa e elevar ao quadrado, isso vai ser igual à soma dos catetos elevado ao quadrado também. Basta pegar a hipotenusa, lembrando que a hipotenusa está sempre oposta ao ângulo reto. Quem é a hipotenusa? 4. 4 elevado ao quadrado. Vai ser igual a quê? 2 raiz de 3, que é um cateto, elevado ao quadrado, mais x elevado ao quadrado também. 4 ao quadrado, puxando mais um pouquinho para cá para a gente não ficar com a lousa muito bagunçada. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. 2 raiz de 3 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Olha só, a raiz sumiu agora, né? Porque uma raiz quadrada elevada ao quadrado são duas operações inversas, então a raiz vai sumir. Por isso que a gente deixou aqui como raiz, né? Se a gente tivesse aproximado, a gente ia ter que fazer 1,71 ao quadrado. Melhor não, deixa a raiz e aí já cancela aqui. Mesmo se não cancelasse, seria melhor. 4 vezes 3, 12. Pega o 12 e passa para o outro lado subtraindo, porque o que você quer é isolar o seu x, que está elevado ao quadrado. 12 negativo com 16 positivo, isso vai te dar 4, né? 4 positivo é igual a x elevado ao quadrado. Bom, número que elevado ao quadrado é igual a 4, necessariamente 2, né? Então, x é igual a 2. O que isso quer dizer? Que essa medida aqui vale 2 centímetros e essa medida, que é igual, também vale 2. Logo, quanto que é a base maior desse nosso trapézio? 2 mais 5 mais 2, que é 9. Fechou? Se eu quero saber o perímetro, 9 mais 4 mais 5 mais 4. 4 com 4 dá 8. 8 com 5 vai dar 13. 13 com 9, 22, né? Então, o nosso perímetro em centímetros, 22 centímetros. E a altura do nosso trapézio, que eu tinha chamado inicialmente de A, vai ser igual a 2 raiz de 3 centímetros também. Bom, pessoal, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Conta pra mim se foi difícil, se não foi, se foi fácil, para que a gente possa ir norteando as nossas aulas a partir daqui. Essa é só a primeira videoaula. Eu gosto de fazer videoaula, eu acho que funciona. Me diz aí se você curte desse formato também. Se sim, pretendo fazer algumas videoaulas para ir nos auxiliando aí em torno do nosso caminho na matemática, fechou? Qualquer coisa, dá um salve no tio aqui. Tamo junto, até a próxima. Falou!